Oi pessoal, como que vocês estão? Eu espero que seja todo mundo muito bem. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, corre, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, o seu comentário. Eu sempre gosto de ler os comentários de vocês. Fala o que você achou do crime, do caso, se você já conhecia e deixa uma sugestão para os próximos casos aqui para eu contar. Eu vou deixar aqui abaixo também a minha rede social, corre, me segue lá, vamos conversar. Eu converso com muitos inscritos por lá sobre crimes e é muito legal essa troca. Então bora, porque o caso que eu vou trazer hoje é um crime que muita gente não conhece, mas as pessoas que conhecem ficam chocadas, porque esse crime foi classificado como o crime quase perfeito. Então quase que esse crime, gente, passa batido e o assassino fica aí pelas ruas. Então bora, porque o caso de hoje é sobre a Monica L. Cuddy. A Mônica, na época dos fatos, era uma mulher de 37 anos. A Mônica era uma pessoa super ativa, alegre, extrovertida. Todo mundo da família dela fala a mesma coisa. A Mônica era o sol daquela casa. Ela foi a primeira neta, a primeira sobrinha. Então ela foi uma criança muito esperada, uma criança muito amada. Ela era uma pessoa que gostava de festas em família, dava presente para todo mundo, primos, pais, tios, avós. Todo mundo tinha um carinho imenso pela Mônica. Ela também gostava muito de estudar, a Mônica era uma pessoa muito aplicada no que ela fazia. Então ela decidiu fazer a primeira faculdade de educação física. Ela era uma pessoa extremamente saudável, ela gostava de correr, caminhar, então ela optou por essa faculdade. Ela pegou muito gosto de lidar diretamente com as pessoas, então ela decidiu fazer fisioterapia. Em fisioterapia ela fez mestrado, ela se especializou em recuperação esquelética, ela amava a profissão dela. Por um momento ela até foi para outras cidades estudar mais, então ela era uma sumidade no que ela fazia. A Mônica, como eu disse, era uma pessoa muito querida, tinha muitos amigos, e ela decidiu ir para uma festa que ocorreu lá em Suzano. A Mônica era de São Paulo. Ela foi para Suzano nessa festa de amigos e foi lá que ela conheceu o Mika. Claudemir Nogueira, conhecido como Mika. Na época dos fatos, Mika tinha 39 anos, ele era professor de matemática. Assim como Mônica, ele era uma pessoa muito querida. Ele era aquele professor que todos os alunos gostavam dele, porque ele era muito extrovertido. Ele falava sobre matemática de uma forma muito tranquila, que os jovens conseguiam entender. A família de Mônica também relata que o Mika era uma pessoa que gostava de se aparecer nas festas de família. Ele era um cara grande, alto, robusto, então por si só ele já chamava a atenção. Mas ele gostava de falar alto, contar muita piada, então ele era o centro da atenção em todas as festas, porque ele sempre gostava de ter esse jeito mais descontraído. Nesse encontro entre Mônica e Mika, eles tiveram uma sinergia muito boa e decidiram namorar. Era um namoro muito tranquilo, descrito pelas pessoas próximas, que era um casal sem muita melação, sem aquela molecagem de ficar se pegando em público. Eles já eram um casal maduro, já sabiam o que queriam, então era muito tranquilo, um casal que mostrava muito companheirismo um com o outro. E durante esse percurso do namoro, a Mônica recebe uma oportunidade de emprego em outro estado. A Mônica morava em São Paulo e a oportunidade de emprego era para ela trabalhar como fisioterapeuta lá em Natal. Mônica adorava sol, praia, calor, né? Até porque ela não gostava de frio, então foi uma oportunidade que ela abraçou. O Mika não foi, ele ficou em São Paulo com as suas aulas, já que ele era professor, e ela foi sozinha, mas infelizmente não deu certo lá em Natal e surgiu uma outra oportunidade para Mônica ir para Fortaleza. Nessa viagem até Fortaleza, o Mika foi com ela e decidiu morar com ela lá em Fortaleza. Novamente deu tudo errado os planos de Mônica. O pai dela disse: não, volta aqui para São Paulo, que vocês têm a casa de vocês, volta para cá, que você não vai passar dificuldades. A Mônica e o Mika resolvem voltar de Fortaleza. E nessa vinda para São Paulo, eles estão bem abalados, a família relata que eles não estavam mais com aquele companheirismo, não estava mais a mesma coisa. Então eles resolvem se separar, né? O namoro acaba. Passou 3 meses, o Mika ficou insistindo em voltar com Mônica, que gostava dela. Ela também gostava muito do Mika, só que o pai dela disse que enquanto ela estava na casa dele, né, porque eles se separaram, a Mônica voltou a morar com os pais. Ele disse que não deixava o Mika ir lá na casa dele, até porque estava separado,
Mas não teve jeito, eles decidiram voltar, nesse retorno se casaram, voltaram o relacionamento feliz como era no início, e depois desse retorno, a família disse que não aparentavam ter nenhum problema. Mônica e Mika levavam uma vida como qualquer outro brasileiro. Acordava cedo, trabalhava. O Mika dava aulas na instituição Mackenzie. A Mônica acordava sempre antes do Mika porque ela gostava de correr. Como eu disse, ela vivia uma vida muito saudável. Não comia besteira, fazia caminhada. Ela corria todas as manhãs, então todo mundo do bairro conhecia a Mônica. Porque nas corridas ela sempre cumprimentava os vizinhos, né? Perguntava como eles estavam. Ela era uma pessoa querida por todos mesmo, gente. Acho que ela é aquela pessoa que eu gostaria de ter conhecido, sabe? Alto astral. E o Mika, diferentemente, ele gostava de comer muito, ele era mais sobrepeso, ele gostava de comer muita besteira, não praticava atividade física. O Mika, ele só ficava naquelas aulas dele e acabou. A Mônica, não, ela gostava de se aperfeiçoar, ela sempre estava em cursos, então ela se aperfeiçoava demais na profissão, ela amava o que ela fazia. E a mãe de Mônica, para ajudar nessa loucura que era, né, a vida de sair cedo da filha e voltar só à noite, ela dava uma mão para Mônica. Ela ia todos os dias à tarde na casa da filha, limpar a casa para ela, deixar as refeições fitness lá que ela gostava pronta. O Mika também voltava só à noite, então a mãe fazia isso pela filha para ajudar. E a filha também ajudava muito a mãe. Eu acredito que era uma troca muito bacana. E uma dessas tardes que a mãe de Mônica foi lá limpar a casa para ela, exatamente no dia 23 de outubro de 2009, a mãe chega na porta da casa de Mônica e vê que o carro dela está lá na garagem. Ela estranha, né? Se pergunta, nossa, a Mônica tá em casa, nem me falou nada. E na hora que a mãe entra, ela se depara com o corpo da Mônica jogado na sala. A mãe leva um susto, não sabe o que faz, liga para os outros filhos, né, irmãos de Mônica, comunica que a Mônica tá lá no chão. A mãe, eu acredito que já tenha visto que a filha estava rígida, né? Suspeitou que realmente a filha tinha morrido, mas naquele momento a mãe não quis acreditar. Ligou para os filhos pedindo ajuda. Os filhos foram até a casa de Mônica, viu que realmente a Mônica estava morta. E devido àquela gritaria, aquela confusão toda da mãe com os irmãos, os vizinhos foram se aglomerando na casa. E a mãe de Mônica, nessa loucura, liga pro esposo, fala, olha, vem aqui pra casa, a Mônica tá com problemas. Na época dos fatos, o pai de Mônica trabalhava num banco, ele era bancário, ele saía por volta das 16 horas do banco, e o pai já entrou, assim, em desespero, viu que tinha alguma coisa estranha, porque não era normal aquele tipo de ligação vindo da esposa. E aí ele já pega o ônibus, né, vai correndo pra casa, mas ele decide ligar pro filho e fala, o que aconteceu? O que tá acontecendo aí? E o filho fala, não, pai, vem logo. Ele fala, olha, me fala o que aconteceu. E aí o filho fala, olha, vem porque a Mônica tá morta. Claro que o pai entra em total desespero, desce do ônibus, pega o metrô, a forma mais rápida de chegar na casa da filha. Chega lá, já tá aquela loucura, como eu disse, os vizinhos já estavam lá na porta. O pai entra e ele se depara com a filha lá na sala, entra em total desespero. E na hora que ele entra na sala, os policiais civis já estão lá. E aí eles preservam aquela área onde que a Mônica estava caída na sala. O pai a todo custo quer chegar perto da filha, quer ver, mas os policiais não deixam. E aí chega a delegada e uma perita. A delegada chega, olha o corpo da Mônica, a perita levanta o braço, a perna, vê que ela está extremamente enrijecida já. E aí a delegada simplesmente fala, olha, isso daí é morte natural. E a família fala, como assim morte natural? Ela era uma menina de 37 anos, ativa, saudável. Como assim morte natural? Aquilo não entrava na mente da família, dos tios, dos pais. E eles não engoliram essa história de morte natural. E a perita tirou 2 fotos lá do corpo de Mônica e ó, tchau. Falou que a família já poderia chegar mais perto, né, do corpo de Mônica e depois ir pro IML resolver as questões do velório. Nesse momento em que os policiais liberam a família para chegar mais próximo do corpo, o Mika chega, porque ele recebe uma ligação dos irmãos de Mônica falando o que aconteceu, e ele chega em total desespero na casa, chorando, perguntando o que aconteceu, meu Deus, eu saí daqui de manhã e deixei ela dormindo, isso era por volta das 7 da manhã, ele, né, histérico com aquela situação toda, e naquele momento ele já começa a ligar para os amigos em comuns e parentes dele, falando que a Mônica tinha morrido e que o enterro já seria naquele dia mesmo.
E a família estranhou esse ato do Mika. Como assim? Ele acabou de ver a esposa morta e já tá preocupado em enterrar ela assim tão rápido, né? Coisa que nenhum dos outros tinham pensado, né? Eles estavam sentindo aquela dor e nem pensando em o que seria depois, né? Nesse momento, até o IML chegar, o pai de Mônica tem um start de bloquear as contas bancárias da filha, né? Então ele liga nos bancos, ele era bancário, ele tinha alguns amigos. E aí eles, nesse bloqueio de contas, falou, olha, as contas da sua filha tá negativa. Automaticamente ele fala, não, tira da minha conta, põe na conta dela, cobre isso daí, sabe? O pai abalado, se preocupando, né, com os mínimos detalhes, né, da vida da filha. Inclusive um fato que me choca bastante, que eu falo, meu Deus, até onde vai, né, o amor dos pais pelos filhos. O corpo da Mônica tava lá no chão. E a Mônica, como eu disse, ela era muito friorenta, né? E o pai falava assim, como a polícia liberou agora, pega um colchão e põe minha filha em cima do colchão, porque ela tá nesse chão frio. Ele só queria tirar ela daquele chão. Então pensar a filha já morta, enrijecida, e o pai se preocupando que ela estava passando frio. Então isso foi uma parte que me sensibilizou bastante. O Mika fala que não tinha colchão lá na casa dele. Ele pede para um dos filhos se deslocar até a casa dele, pegar um colchão e levá-la para casa de Mônica. O filho dele faz isso. Na hora que o colchão chega e eles tentam pegar a Mônica, que já estava extremamente dura, né? O Mika fica com a parte da cabeça, ele não deixa ninguém chegar perto assim do pescoço e da cabeça dela. E coloca ela em cima do colchão, né? Todo mundo ajuda a colocar o corpo da Mônica em cima do colchão. E eles queriam acender a luz para ver ela melhor. E o Mika fala, não, melhor não acender a luz não, vamos preservar o local, a gente já mexeu no corpo para pôr em cima do colchão, acho melhor não acontecer isso. Ele estava, assim, desde o primeiro momento com atitudes muito suspeitas. O carro do IML chegou para retirar o corpo de Mônica e todo mundo se dirige para o SVO. Já que foi uma morte natural, todo mundo foi para esse local aí, que se chama SVO. Chegando lá, né, foram examinar o corpo de Mônica, a médica foi ver, e aí viu que tinha um arrochamento no pescoço. Então a legista falou, olha, isso daqui não é para nós, aqui só cuidamos de mortes naturais, ela tem um arrochamento no pescoço, isso daí é caso por IML. E aí estava o pai, a mãe, o Mika, a irmã de Mika e um tio de Mônica. O resto da família já tinha ido embora, né, os tios, os irmãos, para se preparar para o velório, né, que seria então naquele dia, né, já que era uma morte natural, era só arrumar o corpo e pronto. E foi um baque, a família falou, como assim, ML? Ela não teve uma morte natural? A perita foi lá, falou que era morte natural. E a médica legista falou, não foi morte natural, ela tem um sinal de enforcamento no pescoço. E aí foi aquela loucura de novo, a família se deslocando até o IML, a Mônica ia passar por autópsia, né, ver o que aconteceu. Quando falaram pro Surrar, que era o pai de Mônica, que a menina morreu de morte natural, ele não queria nem que abrisse o corpo dela, ele queria preservar o corpo da filha, né, aquele cuidado de pai. E aí no ML foi outra história, ter que abrir a menina por inteiro. Na hora que os familiares souberam que não era uma morte natural, todo mundo ficou mais desesperado ainda, porque aí era um caso de assassinato e eles queriam saber o que aconteceu. Chegando no ML, eles fazem todos os procedimentos, né? Viram que a Mônica realmente foi morta por asfixia. O legista chama o pai de Mônica de canto e fala, olha, eu quero que você e sua esposa vão lá ver o corpo da Mônica, né, aquele último adeus, mas eu gostaria que o marido não fosse. Aí, naquele momento, o pai de Mônica não entendeu e o legista foi bem transparente com ele. Olha, é um caso de asfixia, sua filha ela morreu desta forma, ela teve uma asfixia, e muitas vezes é alguém da própria família que está implicado no assassinato, né, esposo. E aí, isso não alarmou nada o pai, porque ele estava triste bastante. Ele foi lá ver o corpo da Mônica. A irmã do Mika queria muito ver o corpo dela e o pai dela falou, não, eu não quero que ninguém veja minha filha dessa forma, só eu e a mãe que vamos ver. Então o pai foi bem rígido mesmo, seguiu a orientação do legista. E o pai da Mônica, ele disse que na hora que viu o corpo da filha naquele estado, ele sofreu um choque tão grande que até hoje, né, o crime foi em 2009, e até hoje ele é traumatizado com isso. Ele não consegue chegar perto de outra mulher, sabe? Porque aquela cena da filha mexeu muito com ele. Então, ou seja, né, a intimidade dele com a esposa foi abalada também. Ele não consegue mais ter uma vida
entre homem e mulher, porque aquela cena da filha toda costurada chocou demais ele. Ele tinha uma ligação muito forte com a Mônica, ele chamava ela de olhos de jabuticaba, porque ela tinha um olho muito preto. Então era muito bonito, né, a ligação entre pai e filha. Nesse momento que o corpo estava no ML, eles precisaram ir comprar um caixão correndo, porque o corpo não sai de lá, né, do ML, sem um caixão. Então o pai que foi atrás do caixão, o Mickey estava todo momento dormindo no colo da irmã, meio sonolento, não falava nada, não mostrava interesse em nada. O pai que pagou tudo, o melhor caixão, o melhor funeral. E o Mika, ele queria que a Mônica fosse enterrada naquele mesmo dia. E se isso acontecesse, ia ter por volta de 2 horas de velório apenas. E a Mônica tinha avós que moravam longe, tios que moravam em outra cidade. E uma das suas tias, que era a dona do jazigo, né, lá no cemitério, falou que era mais viável um velório ser no outro dia, que eles queriam fazer um funeral decente, digno, ela merecia um velório digno. E o Mika não queria. Ligou lá na funerária falando, olha, o caixão já vai chegar, a gente vai fazer o velório hoje e enterrar hoje. A tia deu um bate-boca lá com o Mika, ligou na funerária, falou, não, o jazigo aí do cemitério é meu, o velório vai ser no outro dia, porque hoje realmente é inviável. E assim foi feito. O velório foi no outro dia. O velório tinha muita gente. A Mônica ela era muito querida, como eu disse. Todo mundo da rua, todo mundo do trabalho dela, amigos, parentes. Deu tempo dos avós, né, dela chegar de outra cidade. Então tinha muitas coroas de flores. E o Mika no velório teve um comportamento muito estranho. A tia da Mônica relata que parecia um encontro de políticos, porque ele abraçava todo mundo, porque ele era o viúvo, né? Tava o centro da atenção, como ele já gostava de ser, né? Então ele abraçava todo mundo, se lamentava, hora estava perto da Mônica, hora estava fora do velório. Ele arrumava muito o cabelo dela e ele fez um discurso lá no velório falando que Deus queria que fosse assim, né? Deus que tinha preparado isso para ela, né? Porque a todo momento, quando descobriram que era um assassinato, o Mika falava: tá vendo? Esse povo entra na nossa casa, vê que nós somos pobres, pega, mata as pessoas e vão embora. E ele vivia falando isso, que algum ladrão entrou na casa deles e tinha feito aquela barbaridade com a Mônica porque não achou nada na casa deles, né? Porque a casa deles era como a nossa, simples, não tinha joia, não tinha nada de luxo. E ele vivia falando isso. E aí a tia já estava estressada com esse comentário do Mika, e ainda mais vendo ele falar que era Deus que queria que a Mônica fosse embora dessa forma. Aí a tia, no meio lá do velório, em cima do caixão da Mônica, falou: você acha que Deus queria que ela fosse embora dessa forma? A Mônica só trouxe alegria pra gente. Eu tô jurando aqui que a gente vai achar quem fez isso com ela, a gente vai achar o assassino da Mônica. E aí ficou aquele climão, né? Mas seguiu, enterrou Mônica, aquela tristeza. Porém, né, enquanto a família sentiu o luto, o caso já tinha ido pro DHPP. E chegando lá o caso no DHPP, caso com um delegado muito bom, eu vou deixar o nome dele aqui abaixo, tá? Que eu não recordo o nome dele. Mas esse delegado viu o caso e aí falou assim, bom, tem coisa estranha aí. A família foi lá na delegacia, conversou com o delegado, expôs todas as dúvidas que eles tinham, o comportamento de Mika, que já estava incomodando todo mundo. E aí o delegado foi investigando, pediu paciência para a família, porque não era um caso fácil de se resolver. E ele pediu essa paciência. O caso em si durou em torno de um ano e meio, até descobrir quem era o assassino de Mônica. E a família sempre em cima, tentando ver o que aconteceu. O primeiro ponto que o delegado teve foi pensar o que motivaria essa morte de Mônica, né? O porquê que ela estava jogada na sala. Como eu disse, a Mônica, ela era muito fitness, né? Ela era muito atleta, assim, e ela tinha um aparelho de ginástica na sala dela. E o corpo dela estava próximo a esse aparelho de ginástica. Ou seja, o assassino queria deixar transparecer como se a Mônica tivesse tido um mal súbito no aparelho e caído no chão. Aí entra assim, pra mim, gente, o perito desse caso foi a estrela de tudo. Por quê? Ele, depois de um ano que foi periciar o local do crime, ou seja, o corpo da Mônica nem lá estava mais. E através da foto que a primeira delegada tirou e mandou para eles, ele viu que ele não estava nada certo. Primeiro, porque o corpo de Mônica ele estava de uma forma que não teria como ela ter caído do aparelho de ginástica.
E através dos tacos do piso que ele viu, ele estabeleceu um plano cartesiano e foi descartando todas as hipóteses. Então, para mim, o perito do caso ele foi muito crânio, porque depois de um ano, ele entrou no lugar e ele conseguiu desenhar a cena do crime assim, ó, perfeitamente. Então ele viu que o corpo de Mônica foi colocado lá daquela forma. E não que ela sofreu um acidente lá, ou que o próprio assassinato ocorreu lá na sala. Porque não tinha como, através desse plano cartesiano que ele fez, gente, olhando somente uma foto, o cara fez isso tudo. Outro ponto-chave para a perícia ter tido tanta excelência é que o pai de Mônica preservou o local do crime. Depois que o corpo da filha saiu, ele trancou a casa e lá nem o Mika mais entrou. Então, assim, ele quis preservar tudo porque depois que o caso, né, foi constatado que era uma asfixia, eles queriam preservar porque eu acho que eles já sentiam que a polícia ia até lá investigar de novo. E outro ponto que também deixou uma estrelinha de alerta lá no delegado é que a Mônica estava extremamente rígida. A Mônica ela já tinha um corpo mais malhado, né? Então ela já era uma pessoa mais firminha, né? Porque ela treinava muito. Então ele falou assim: se ela morreu às 7 horas da manhã, como o marido disse, né? Porque ele disse que saiu 7 horas da manhã, deu um beijinho nela e foi trabalhar. Então ela morreu após as 7 horas. E a mãe encontrou o corpo da filha por volta das 3, 4 horas da tarde. Então, nesse tempo, o corpo da Mônica não era para ter a rigidez que ela já estava. A Mônica estava muito dura na hora que a polícia achou, na hora que a mãe achou ela. Então, ela jamais poderia ter sido morta às 7 horas da manhã. Então, tudo já estava desencadeando que era uma pessoa bem íntima da casa. O delegado investigou todo mundo, né, todos os familiares, amigos, inclusive os alunos de Mika. E na época, né, era Orkut, né, o crime foi em 2009. E no Orkut todo mundo mandava mensagens de elogio pro professor Mika. Ele era o ídolo dos alunos, né? Todo mundo falava muito bem dele. E, colhendo esses depoimentos, ninguém não falava um A do Mika. E todas as vezes que os policiais precisavam do Mika lá na delegacia, ele ia. Muito solícito, muito educado, muito prestativo, querendo ajudar a polícia. Então, assim, Mika, vem aqui na hora. Então, ele tentou fazer um papel muito bem feito de uma pessoa solícita, amigável, preocupado com o que tinha acontecido com a esposa. Todos os policiais, peritos, delegados já estavam desconfiando, né, voltando tudo para Mika. Só que eles precisavam da confissão dele. A própria família de Mônica também já desconfiava que poderia ter sido Mika, mas eles precisavam de uma coisa mais concreta. O delegado, né, naquela malandragem toda, alimentava o Mika falando do bandido, né, do assaltante que entrou na casa e matou a Mônica. Então, a todo momento, ele jogava esses verdes pro Mika, falando, não, a gente, né, tá correndo atrás do bandido, do assaltante que fez isso com a sua mulher. E aí, então, o Mika um dia é convocado para ir na delegacia e o delegado fala, olha, eu preciso ir lá na casa. Eu vou lá na casa porque do lado da sua casa mora um policial com uma mãe idosa. E no momento que o policial tá trabalhando, ele precisava ver a mãe, então ele decidiu instalar câmeras. E a gente vai ver nessas câmeras se tem alguma coisa, né, que remete ao bandido que foi lá, se as câmeras captaram alguma imagem. E aí eles combinam para ir lá na casa do Mika e da Mônica à tarde. Nesse momento que a polícia já está quase se deslocando até a casa de Mônica, o pai dela liga e fala assim, olha, aconteceu uma desgraça. O Mika estava lá na casa e na hora que ele estava entrando, o assaltante foi até ele, tentou assaltar ele e esfaqueou ele. Então o professor Mika foi esfaqueado, né? Ele já está lá no hospital. Nesse momento, né, aí já suspeita mais ainda que poderia ser alguma trama para a polícia não entrar na casa. E aí todo mundo, o perito e o delegado, decide ir até o hospital porque eles sentem necessidade de ver esses cortes do Mika, né, essas facadas. O delegado e o perito diz que precisava ver esses cortes porque eles desconfiaram referente a esse assalto, porque foi uma coisa muito bizarra da forma que o Mika contou. E eles queriam ver se era marcas de hesitação, né? Facadas de hesitação. Chegando lá, era isso mesmo. As facadas de hesitação, elas começam assim, de forma pequena, para a pessoa ir acostumando com a dor. E aí, no final, ele consegue dar umas facadas, né? Um pouco maior, né? Porque ele já tá acostumado com aquela dor.
E aí o policial chegou lá e falou, não, realmente é facada de excitação, ele tá contando mentira aqui pra gente. E aí o Mika, ele faz todo o processo no hospital, né, curativos, e vai pra delegacia. Lá os policiais já não tinham mais dúvida, era ele que estava envolvido no assassinato da Mônica. E aí o delegado pega e fala assim, olha aqui, Mika, eu tenho as fotos de você entrando na casa e ninguém indo atrás de você, ninguém te assaltando. Porque realmente foi pego essas imagens do professor entrando dentro da casa, né, do Mika entrando na casa e ninguém fazendo nada com ele. E a história dele era que um homem veio, segurou o braço dele, pegou a carteira dele, deu um mata-leão nele, e o Mika era um cara de quase 1,90 m. Para uma pessoa conseguir fazer isso com ele, a pessoa tinha que ter 2,20 m. Então era uma coisa impossível. O delegado mostrou para ele as imagens que ele pegou lá na casa da senhora, né, do policial que colocou a câmera na casa da mãe, mostrou ele entrando em casa. E o policial falou, olha, Mika, eu tenho a chave da sua casa, eu entro lá a hora que eu quero. E agora eu vou mostrar aqui você se autolesionando. E aí ele pegou um CD, enfiou lá no computador, e aí o Mika falou assim, para, foi eu que matei a Mônica. E o delegado não tinha essas imagens. Então, assim, ele realmente colocou o Mika numa saia justa. O medo dele entregou o crime que ele tinha praticado. Porque as únicas imagens que o delegado tinha era ele entrando na casa. Ele não tinha a imagem do professor se autolesionando. O Mickey então confessa o crime. Ele diz que a motivação de ter feito isso com a Mônica é porque ela sofria muito vendo seus alunos, né, sendo abandonados pelos pais. Ela era fisioterapeuta, né, e ela tinha alguns pacientes crianças, né, que tinham maus tratos. E para acabar com o sofrimento dela, ele decidiu matar, tirar a vida dela. Claro que isso é uma coisa, nossa, assim, sem noção, né? Isso não colou pra polícia, pra família, pra ninguém, porque a Mônica amava o que ela fazia. E no dia do crime, o delegado teve a necessidade de saber como que ele deu aula, porque lembra, ele saiu para trabalhar. E aí o delegado interrogou todos os alunos de Mika e quis saber se a aula dele foi normal ou se foi algo, uma prova, né, que teve. E realmente foi uma prova nesse dia. E o delegado quis saber se era uma prova de imediato, uma prova surpresa ou uma prova agendada. E não, nesse dia já era uma prova agendada. Os alunos já tinham ciência que nesse dia teria prova, ou seja, o Mika premeditou o crime. Como ele sabia que ele está, assim, às vezes fora de si, né, um pouco apreensivo devido ao que ele fez, ele deu uma prova, ficou no fundo da sala apenas recolhendo folhas, não falou nada pra ninguém. E o delegado, né, ele diz, se ele foi dar uma aula normal, então ele é um psicopata, né? Mas não, ele foi frio, ele foi calculista, ele premeditou o crime, ele sabia que aquele dia ia ter prova e ele ia ficar quieto, calado, não ia precisar se expor pra ninguém. O Mika, ele roubou todo o dinheiro de Mônica. Lembra que o pai dela ligou no banco para cancelar a conta e viu que a Mônica estava negativa? Foi deixado, né, exclusiva as fotos do Mika lá no caixa eletrônico retirando o dinheiro de Mônica. Então, além de tudo, ele roubou a própria esposa. Tudo bem, né, eles eram casados, mas aquele dinheiro era da Mônica. O Mika também foi condenado pela falso assalto, né, porque ele tomou tempo de polícia, tomou tempo do pessoal no hospital falando que foi esfaqueado, né? Então ele também foi condenado por esse crime. O Mickey, ele relata que ele pegou uma corda de varal e, né, enforcou a Mônica enquanto ela dormia. Ele fez isso às 4 horas da manhã. Então, enquanto a Mônica estava lá no seu sono mais profundo, ele foi e enforcou ela com uma corda do varal. Na reconstituição do caso, né, os policiais foram até a casa com o Mika e foi o único momento que eles perceberam uma emoção da parte dele. O delegado fala que ele caiu lá 2 lágrimas e só. Ele não chorou mais, não esboçou nenhum arrependimento, chateação, tristeza, nada disso. O Mickey, ele foi condenado a 20 anos de prisão e, pasmem, gente, ele já tem uma boa bolada guardada, tá? O crime, a condenação foi em 2010. Hoje nós estamos em 2025 e durante todo esse tempo ele recebe, tá, uma pensão do INSS e já está acumulado em torno de 20 mil reais. Então, ou seja, ele ainda tá fazendo um dinheiro dentro da cadeia depois de ter cometido esse crime com a Mônica. E esse foi o caso de hoje. É um crime muito triste porque você vê uma pessoa que era luz na vida da família, uma pessoa tão assim iluminada, alto astral, sendo morta a troco de nada.
gente, esse cara cometeu o crime a troco de nada, porque a Mônica era uma pessoa tranquila, eles não tinham problema, ele não tinha nenhum motivo, não que alguém tenha motivo pra matar o outro, né? Mas ele não tinha motivo pra fazer isso com ela nunca traiu, eles não brigavam. Claro que a vida a dois, gente, só um casal que vai saber. Porém, ela era uma pessoa muito tranquila. E ele também apresentava, né, ser uma pessoa tranquila. E cometeu esse crime alegando que era pra ela parar de ficar triste com as crianças do trabalho dela. Eu acho que foi, assim, a coisa mais ridícula que eu já ouvi de uma pessoa falar pra um delegado, porque todo mundo, na hora que chega numa delegacia, cria histórias mirabolantes e ele foi extremamente medíocre, né, pra fazer isso. Mas foi isso. Eu volto a reforçar que a Mônica era uma pessoa que, assim, particularmente aqui falando, eu teria muito gosto de conhecer porque parece que ela é uma pessoa muito enérgica, né? Uma pessoa que te leva pra cima, alto astral. A família fica com a sequela até hoje, né? Porque a perda de um filho assim dói muito, ainda mais nessas condições, né? E foi isso. Me conta se você já conhecia esse caso, como o erro de uma delegada inicialmente poderia ter deixado um assassino solto, né? Por falta de profissionalismo, né? De realmente pôr a mão na massa e ver o que aconteceu de fato, né? Então acho que a gente precisa de policiais mais capacitados. Como foi esse segundo delegado e esse segundo perito, né? Então me conta aqui o que vocês acharam. Pessoal, um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Até mais!